A produção de energia limpa cresceu 25% de 2013 a 2020. Como solar, eólica e baterias são animadoras para 2025. E que pode ser uma referência em soluções para a transição energética. Dos próprios mercados financeiros da região que ainda carecem. De um lado, carros elétricos, cataventos enormes girando e painéis solares prometendo salvar o planeta. Do outro, minas abertas em territórios tradicionais, rios contaminados e comunidades ameaçadas. É nesse cenário que ganham destaque expressões como minerais críticos e minerais estratégicos. Mas afinal, críticos para quem e estratégicos para quê? Você está ouvindo Construindo o Bem Viver, programa da Rádio Caritas. Eu sou Wellington Oliveira, jornalista e comunicador na Caritas Minas. No episódio de hoje, vamos entender melhor como os termos minerais críticos e estratégicos moldam políticas, sustentam interesses econômicos e afetam diretamente a vida nos territórios. Quando falamos em crise climática, quase sempre surge uma solução rápida: substituir combustíveis fósseis por fontes chamadas de renováveis, de baixo carbono ou energia limpa. Esse discurso costuma criar a impressão de que essas alternativas não geram impactos, mas a realidade é bem diferente. Existem muitos conflitos ligados a essas energias, e hoje vamos destacar um deles: a dependência mineral. Painéis solares, turbinas eólicas, baterias de carros elétricos, tudo isso exige uma base mineral. E, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a maior parte das reservas desses minerais está concentrada em países da periferia capitalista. O que vemos é um roteiro já conhecido: países periféricos ocupando o lugar de fornecedores de matéria-prima para o centro, enquanto são impedidos de acessar as tecnologias que dependem desses minerais. Quando uma possível transição energética é tratada apenas como troca de fósseis por renováveis, corremos o risco de repetir velhas lógicas. O que antes era mineração para especulação, agora aparece como mineração para salvar o planeta, só que com uma cara verde, limpa, sustentável. E é justamente nesse ponto que entram os termos minerais críticos e minerais estratégicos. O professor pesquisador Bruno Milanês, da Universidade Federal de Juiz de Fora e do grupo Poemas, nos explicou um pouco melhor o termo minerais críticos. O uso dessa terminologia, normalmente, ela é um uso político. As pessoas tendem a achar que é uma definição técnica, mas é essencialmente política. Isso é interessante pensar do ponto de vista do Brasil, porque o uso dessa terminologia normalmente vem associado à criação de exceção para licenciamento ambiental, né? Então, o que está por trás disso é o seguinte: é dizer, esse mineral é crítico, ele é mais importante do que alguma coisa que não é crítica. Como raramente um assentamento rural, um assentamento de reforma agrária, uma terra indígena, território quilombola vai ser chamado de estratégico, vai ser chamado de crítico, vai ser considerado como tal, né? Embora tenha um papel estratégico no desenvolvimento nacional, com certeza, passa a ideia que a extração desses minerais são mais importantes que essa atividade. Além disso, a classificação de minerais críticos é relativa. Ela depende do que cada país considera essencial para o seu desenvolvimento em um determinado momento. Um mineral que é considerado crítico para os Estados Unidos, por exemplo, pode não ser para a China. E o que é crítico hoje pode não ser daqui a 10 anos. O ponto é que chamar algo de crítico ajuda a legitimar sua extração. Em vez de questionar os impactos sociais e ambientais, cria-se a ideia de prioridade, de que esses minerais são necessários e, portanto, sua extração é inevitável. A mineração está sempre tentando se legitimar, né? Então, você dizer que você vai tirar minério para fazer bomba não transmite uma coisa positiva, mas dizer que você vai tirar minério, vai extrair minério para salvar o mundo das mudanças climáticas gera alguma legitimidade. Então, o que a gente vê no Brasil é uma discussão quase que discursiva, né? Disputa de narrativa, onde se criou, inclusive, dentro do setor mineral, a sigla, né, MCE, para dizer minerais críticos estratégicos, como se fosse naturalizar essa terminologia. Ou seja, a crítica está justamente em desnaturalizar um discurso que atende a interesses específicos de empresas e governos. Interesses que quase nunca consideram os impactos sobre os povos e os territórios.
E se, no cenário internacional, o discurso dos minerais críticos serve para justificar a corrida por recursos em nome dos países centrais, no Brasil essa lógica aparece com outra roupagem. Aqui, a categoria usada é minerais estratégicos, e suas políticas já alcançaram a hegemonia no país. Não por acaso, o posicionamento do governo federal se parece tanto com o do governo Zema na pauta da mineração. Uma coisa interessante de ver no contexto nacional é a mudança de postura do governo do Partido dos Trabalhadores em relação a isso. Porque no período Bolsonaro, a gente teve a criação do programa Pró-Minerais Estratégicos, um programa do governo federal para facilitar o licenciamento ambiental de alguns projetos minerais, e que no momento de transição, o grupo que estava fazendo a transição do governo dos Partidos Trabalhadores acusava essa política como sendo exatamente o que ela é, uma forma de você criar subterfúgios para licenciar projetos que não são ambientalmente viáveis. Então o Partido dos Trabalhadores era contrário a esse processo. E hoje em dia a gente vê o governo Lula abraçando essa ideia, falando em minerais para energia limpa, e agora querendo criar um grupo de trabalho novo. Então, acho que é muito triste ver como o governo se rendeu a essa ideia para manter o país, essencialmente, como exportador de minérios. Os critérios para se enquadrar no programa Pró-Minerais Estratégicos são bem amplos, podendo ser divididos em 3 grupos. Primeiro, os minerais ligados aos chamados setores vitais da economia, como os que sustentam o agronegócio e a exportação de commodities agrícolas. Depois, os minerais considerados essenciais para a geração do superávit, que, na realidade, são justamente aqueles que o Brasil já exporta em grande escala, como ferro e ouro, sem ligação direta com eletrificação ou tecnologia. E, por fim, os minerais associados a processos de alta tecnologia. Só que, nesse caso, o Brasil exporta de forma semi-bruta e sem políticas de industrialização que aproveitem esse potencial aqui dentro. No fim das contas, esses minerais classificados como estratégicos acabam servindo muito mais à industrialização e à eletrificação de países como China, Estados Unidos e União Europeia do que às necessidades da própria sociedade brasileira. O resultado é que, sob a justificativa de serem estratégicos para o desenvolvimento, muitos projetos acabam apenas legitimando exceções ambientais e atraindo investimento que pouco tem a ver com transição energética justa. Acho que deu para perceber que chamar certos minerais de crítico ou estratégico não é neutro, né? E o efeito disso é fazer parecer que não existe alternativa, como se abrir minas em qualquer lugar fosse inevitável. Essa nomenclatura serve aos interesses do setor mineral, porque legitima atividades extrativas e cria a sensação de prioridade sobre outros usos do território, como a produção de alimentos, a proteção da água e da biodiversidade, ou simplesmente o direito de comunidades viverem. Então, como chamar esses minerais? Bruno Milanês vem buscando uma melhor definição para eles. Quando eu usei a terminologia de minerais para eletrificação, foi pensando assim, que palavra usar para substituir esses críticos estratégicos. Alguns colegas usam a ideia de minerais para transição energética, mas eu não estava muito contente com essa definição, porque no debate do Brasil, a gente vê que não está acontecendo efetivamente uma transição energética, mas sim uma expansão energética. Nesse momento eu pensei em trabalhar com minerais para eletrificação, tentando deixar mais claro para que eram os minerais, para implantar sistemas elétricos. E assim, internamente, com os colegas, os movimentos vêm falando exatamente que outros termos a gente pode usar para contrapor essa ideia. Então, esse para eletrificação foi mas eu acho que hoje em dia não dá conta. E atualmente a gente vem discutindo até com um outro acrônimo, A gente vem falando já no MATE, ou nos MATEs, que seriam minerais para armamentos, tecnologias e expansão energética. Talvez esse seja um conceito que explicite de forma mais clara para que servem esses minerais. Eles têm um papel no sistema energético, com certeza, mas também vai ter papéis outros e eles têm que ficar mais explícitos. Essa mudança pode parecer pequena, mas faz diferença. Abre espaço para discutir de forma mais realista o papel da mineração na chamada transição energética e, principalmente, ajuda a questionar os discursos prontos que tentam naturalizar a exploração a qualquer custo. Além disso, destaca usos de menor aceitação pública, como para a produção de armamentos. Mais do que uma transição energética justa, o que a gente tem visto no Brasil é uma expansão energética injusta. Isso porque grandes projetos da cadeia da energia têm sido implantados em diversos territórios, muitas vezes violando direitos das comunidades locais.
E tudo isso é feito para atender às demandas do mercado internacional, sob a justificativa de uma tal descarbonização que, na prática, não anda acontecendo. Então, da próxima vez que ouvirmos falar em minerais críticos ou estratégicos, vale perguntar: críticos para quem e estratégicos para quê? Quem se beneficia e quem paga o preço? Chegamos ao final deste episódio. As referências usadas na pesquisa do episódio estão disponíveis na descrição. Quer contar sua experiência com a Caritas Minas ou enviar perguntas e sugestões para os próximos episódios? É só escrever para o e-mail secom.mg@caritas.org.br ou para a DM do Instagram, @caritasmg. Segue a gente, compartilha esse episódio e acompanha as redes Caritas. Até a próxima!